Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Devaneios no Café. Este encontro semanal que acontece às 7h15 da noite, por volta de 7h15 da noite, que nós temos aqui no Instagram do Freud Estupefato e, concomitantemente, também temos no SEI de Campinas, tanto ao vivo aqui na cidade de Campinas, quanto também no YouTube do SEI. Então, nós estamos ao vivo em duas plataformas simultaneamente. E, para quem não conhece aqui o CEIA, nós estamos aqui com uma apresentação. Uma boa noite para a Ana. Ana chegando aqui. Muito boa noite, Ana. Seja muito bem-vinda. E o SEI, ele está tendo agora uma apresentação de umas projeções que a gente acho que apresentou na semana passada, Hoje não deu tempo de apresentar. Geralmente eu faço uns storyzinhos para apresentar o que está rolando aqui de uma mostra no SEI, mas eu vou tentar resgatar ali a mostra que eu tinha colocado na semana passada. Boa noite para Enila, que está chegando aqui conosco. Muito boa noite, Enila. E também para quem quiser conhecer pessoalmente o SEI, este espaço aqui de cultura, de assistência social, de diversos trabalhos, inclusive, para quem não conhece o SEI, aqui tem diversas oficinas acontecendo simultaneamente também, aqui de segunda a sábado, De segunda a sábado, tem oficinas, até teve uma vez que eu até quase eu ia vir e não consegui por causa de alguns horários, mas teve uma oficina bastante interessante que era sobre pintura indígena, pintura corporal indígena. E é bem bacana. Então, quem quiser conhecer o trabalho do SEI mais proximamente, se estiver aqui na região de Campinas, o SEI está localizado na Rua Doutor Quirino 1856, tá? Então, é bem fácil, tá? É uma rua bem extensa da cidade, está bem centralizada, até porque bem próximo ao SEI, para quem conhece Campinas, há também ali o Jockey Club, ali por volta, e tem o Marco Zero da cidade. Então, bem centro mesmo de Campinas, ali estamos localizados. Então, estamos centralizados. Vamos colocar aqui que nós estamos centralizados aqui. E boa noite para Naomi, trabalho muito top. Muito obrigado, Naomi. Eu agradeço muito. E hoje nossa live vai ser uma live bastante interessante, tá? Pelo menos é um tema que me interessa muito. É um tema que eu acho que a gente até não chegou a trabalhar ele especificamente aqui. Tem a ver com mitologia, mas este tema em específico eu acho que nós não trabalhamos. E o que é curioso, porque além do SEI, da parceria que nós temos com o SEI, o Devaneios do Café e a página Freud Estupefato também tem parceria com a editora Vozes. A editora Vozes, que marca presença em praticamente todas as lives que nós fazemos, ela está sempre se atualizando também, sempre tem aí, a gente vai apresentando algumas novidades de alguns livros lançados pela editora, e hoje não é diferente. Hoje eu vou recomendar este livro aqui, que inclusive ele tem aqui um prefácio, ele tem uma apresentação do Marcus Hediger. Não sei se fala assim o nome dele, mas o Marcus Hediger, ele é nada mais, nada menos do que um dos tradutores dos livros negros de Jung, do original para o português. Então aí nós temos uma grandíssima referência, e ele faz a introdução a esse livro bastante interessante, que é um livro que tem uma linguagem bastante gostosa, mas além disso, se não me engano, porque eu não conheço tanto o autor aqui, mas a narrativa dele é uma narrativa bastante de um mitólogo, é um mitólogo que está falando, e ele é o Peter Kingsley, e este livro, que é um lançamento da Vozes,
chamado Nos Lugares Escuros da Sabedoria. Então temos um livro que é um lançamento e, concomitantemente, utilizaremos ele hoje na live. Essa é a nossa curiosidade. Então, utilizaremos este livro bastante interessante aqui, que até o próprio título é muito interessante, Nos Lugares Escuros da Sabedoria. Então, olha só. Então, aqui ele vai dizer aqui que a sabedoria, ela precisa não ser tão clara assim, vamos colocar de alguma forma. Para saber de algo, a coisa não pode ser tão clara assim. A gente vai entender um pouco essa ideia hoje com um Deus, né, e um subcapítulo deste livro, que ele apresenta o Deus Apolo. E como a gente já vem falando, né, antes de eu chegar no livro, antes da gente conversar sobre o nosso tema, que o nosso tema vai ser um tema apolíneo, mas de uma forma ali, talvez um pouco mais diferente do que se tem da ideia de Apolo. E a gente vai tentar se adentrar nisso, tá? Então, primeira coisa, deixa eu só falar também, quem quiser fazer algum comentário, dúvidas, sugestões, qualquer coisa do tipo, fique à vontade para utilizar os comentários, lembrando que eu só consigo ler os comentários que estiverem no Instagram. Como nós estamos tanto no YouTube do SEI quanto no Instagram ao vivo, eu não consigo ver no YouTube do SEI. Então, quem tiver alguma pergunta, eu só vou conseguir ler aqui no comentário do Instagram. E aqui a Tatiana Morelos. Boa noite, Tatiana, seja muito bem-vinda aqui conosco também. E bom, o nosso tema, ele é deveras interessante por diversos fatores. Vamos lá. Primeiro fator é que quando nós, eu acho que as nossas primeiras lives foram sobre a temática da mitologia, da mítica. E quando nós falamos sobre a mítica, nós estamos falando sobre um tipo de pensamento por imagens. E exatamente são as imagens com as quais nós estamos trabalhando na clínica. Nós não estamos trabalhando com um fato exato e inequívoco, ou nós não estamos trabalhando com, vamos colocar de uma certa maneira, nós não estamos trabalhando com substantivos. Nós estamos trabalhando em essência, dentro de uma psicanálise, entendo eu nesse sentido, seja ela qual for, nós estamos trabalhando com qualidades adjetivas, ou seja, qualificadores, aquilo que dá qualidade e características às relações e às interações que acontecem na vida, no mundo, consigo mesmo e por aí vai. Não distante deste tema, há diversos livros que a gente já comentou aqui nas lives, que a gente até já utilizou eles aqui, como por exemplo, o próprio Hillman, acho que já cheguei a citar o Mitologias Arquetípicas do Barcelos, que ele também tem um subcapítulo ali de uma tríade, de Apolo, Ártemis e Dionísio, que é uma tríade fraterna, eles são irmãos, ou seja, eles são descendentes, eles são originados da mesma raiz, do mesmo pai. Além disso, eles também são concomitantes. A mítica entende este fator de concomitância em relação ao aparecimento do fraterno. O fraterno é aquilo que aparece junto, que aparece ao mesmo tempo, um dando base, um dando subsídio ao outro. Nesse sentido, então, nós vamos observar, até porque é uma qualidade de Apolo, a observação. Nós vamos observar que, dentro deste livro do Peter Kingsley, ele vai resgatar uma ideia de Apolo que talvez a nossa contemporaneidade tenha esquecido. Eu acho que a melhor palavra a se colocar é esquecido.
em relação a Apolo. Mas vamos lá, o que é Apolo? O que tem a ver com relação a isso? Bom, para quem já está mais inteirado em relação ao tema, o deus Apolo é o deus do sol, é o deus ali que inclusive ele carrega o sol consigo, né? Ele tem a carruagem de Apolo e tudo mais. Então, ele é o Deus que traz a luz, é o Deus que traz o esclarecimento, né? Torna as coisas claras de alguma forma. Isso, dentro da nossa concepção, foi se tomando como a perspectiva do racional, foi sendo entendido como racional. O racional esclarece as coisas e, ao esclarecer, também divide as coisas, também delimita as coisas. Ok, mas o que é interessante que este livro trata, que inclusive é a própria temática que o título traz, é de que, só adiantando algumas coisas, talvez não exista esclarecimento sem que algo mais, não diria oculto, mas eu diria algo, uma nova dúvida surge. Um esclarecimento, quando ele acontece, ele também revela novas outras coisas, novas outras escuridões. Ele é um aliado da escuridão e não alguma coisa que dissipa a escuridão, que retira a escuridão. Por quê? Porque dentro da nossa concepção, até mesmo acadêmica, em relação à psicologia ou à psicanálise, as posições que são tomadas de isso não é aquilo, não se deve confundir isso com aquilo, e tudo bem, isso tem uma certa lógica e tem uma certa necessidade também, mas ao mesmo tempo o que acaba acontecendo é que esta posição mais divisória, maníaca, vamos colocar nesse sentido, acaba que por tentar combater a sua escuridão, ou seja, aquilo que não está dizendo, aquilo que contradiz a verdade que foi estipulada, que foi, sei lá, provada, tem essa palavra da prova, do testar, e por aí vai, tem que ser colocada de fora. E aí o próprio Peter Kingsley vai dizer que isto é uma medida contra o próprio Apolo, ou seja, contra a própria razão. Nos tornamos mais irracionais ao tomar esta medida. Então eu gostaria aqui hoje de trazer esta reflexão para o nosso encontro. E o próprio Kingsley, aqui na página 69 deste livro, que eu acho um livro fantástico, que ele vai dando alguns outros direcionamentos para as coisas que nós estávamos assim entendendo de uma forma muito fixa. Até aí, quando ele começa a falar de Apolo, ele complica a nossa situação. Ou seja, ele não está complicando o Deus, porque o Deus já tem essa característica nele, essa força. Ele só está ali narrando sobre o Deus, servindo de alguma forma. Mas ele está complicando no seguinte sentido: a partir do momento que a gente acha que entendeu alguma coisa, a gente não entendeu nada. Ou até mesmo o entendimento que nós temos é base para coisas que nós não entendemos ainda. É uma base para o que a gente não entendeu. Não é o ponto de parada aí no caso. Então, a gente está falando do quê? De um movimento circular da própria consciência. A consciência é um movimento circular. A partir do momento que a consciência não circula, ou até mesmo um tipo de consciência que não permite a circulação, está nos mantendo mais inconscientes ainda sobre nós. Certo? Então, não sei se está um pouco confuso, estou falando abobrinha aqui, ou se nós podemos seguir. Não sei como é que estão aí para vocês a escuta.
Mas eu vou ler alguns pontos que eu destaquei desse subcapítulo, um subcapítulo pequeno da apresentação de Apolo, e que ele traz aqui uma vertente interessantíssima sobre aquilo que rege a nossa racionalidade. Ele vai dizer aqui na página 69 dessa edição da editora Voz: hoje em dia, ele, Apolo, é considerado a personificação divina da razão e da racionalidade, aquilo que traz a luz. Como se um Deus pudesse ser razoável no sentido que nós atribuímos à palavra. Ou seja, a razão torna o esclarecimento, torna as coisas razoáveis. Olha que interessante ele está colocando aqui. A história de como essa noção veio a substituir ou trocar uma consciência daquilo que ele costumava ser é absurda. Então aqui o Kingsley está dizendo o seguinte: Apolo não era tão razoável assim não, ele era complicado. Ele era um deus extremamente complicado, como qualquer outro deus da mítica. Como essas histórias costumam ser, ela remete a um passado remoto, e a história ainda não terminou. Tentativas têm sido feitas de racionalizar Esculápio, mas nunca duraram muito. A racionalização de Apolo continua. Eu estou entendendo aqui, tá, pessoal, que ele está dizendo que a racionalização, ou até mesmo o culto a uma razão inquestionável, uma razão única, é na verdade uma defesa contra Apolo. Não é uma servidão para Apolo, não é pegar a sua complexidade, como qualquer outro deus da mítica e qualquer mítica tem, e buscar nela adentrar aos seus mistérios, porque aqui ele está dizendo que aquilo que nos é solar é também um mistério, como qualquer outra, todos os deuses têm essa característica. Afrodite, Apolo, Ártemis, Dionísio, Hades, Perséfone também, são deuses que de alguma forma eles são mistérios, e a partir do momento que esse mistério é totalmente esclarecido, ele deixa de ser um mistério, ou seja, ele é despotencializado, ele não faz mais tanto sentido próprio, ele passa a ser uma imagem literalizada, ele passa a ser uma imagem que quase que uma imagem morta ali no caso, mas não é bem isso a palavra. E também lembrando, tá, pessoal, que Apolo era um deus bastante cultuado dentre as tribos que formavam a Grécia clássica. Era um deus que tinha ali diversos cultos, diversos templos, tanto é que ele também era o que dava o oráculo, né? O oráculo de Delfos é um oráculo apolíneo, o famoso oráculo de Delfos, aonde vai se consultar Édipo, onde vai se consultar o Laio. Então eles vão lá para esse oráculo de Apolo. E olha, aqui aqui também vai falar um pouco dessa perspectiva oracular. E que o oráculo não é tão claro assim. Não é tão claro assim. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Clarificar demais as coisas, responder de forma inquestionável, ou inequívoca, ou como uma verdade única e absoluta, é algo irracional. Olha a invertida que a mística está dando aqui. A mística está dizendo que uma razão que se preze, ela precisa levar em conta também o seu submundo, para onde o sol vai, a morada do sol. Aqui o Kingsley, ele está fazendo um estudo, até eu grifei algumas coisas aqui, deixa eu ver onde que está aqui, onde ele vai falar disso, que o Apolo, quando, né, ele faz essa carruagem dele, faz essa passagem, né, do pôr do sol, ele está levando o sol para casa.
E aqui tem uma sacada fantástica. Não sei se vai dar tempo da gente falar hoje, mas se não der, a gente faz uma segunda parte da live. Mas aqui é a Enila falando: o sol no seu ápice, ao meio-dia, reduz as sombras. Nossa conexão com o Hades se torna mais rala quando corremos mais perigo. Sim, a meio-dia, meia-noite, segundo a mítica, eram as horas perigosas, né, Enila? Exatamente por conta disso. Achar que tem luz demais ou achar que não tem luz nenhuma. Exatamente onde esses meios, né, quando a gente está bem no meio, eu imagino aqui interessante, né, o meio-dia, meia-noite, a gente está no meio. Quando a gente está exatamente no meio, a gente não está nem de um lado nem do outro. Não tem alguma coisa ainda definida, está fazendo uma passagem mesmo. A gente pode entender isso como os nossos momentos de crise. Uma crise, sei lá, noturna e uma crise diurna. São momentos ali onde está acontecendo uma passagem. Estamos no meio de alguma coisa. Inclusive, o que é curioso, se a gente for pensar nessa metáfora do meio, a Divina Comédia de Dante começa exatamente falando no meio do caminho da nossa vida, alguma coisa assim. Me encontro numa selva escura, me ritrovai numa selva escura, alguma coisa assim. Então ali está no meio. A Divina Comédia começa no meio. O que é interessante é que começa no inferno também, né? Então sim, tem ali um momento de alguma coisa acontecendo. E hoje nós vamos entender então aqui que dessa racionalidade, né, dessa razão aqui, essa razão pura. Vamos colocar aqui que a razão pura, uma razão cartesiana pura, é loucura. Segundo as sociedades míticas, Descartes era um maluco, vamos colocar assim. Deixa eu ver mais o que dá para ler aqui dessa página. Aqui vai falar dos hinos, né, que Apolo é o deus da música e tudo mais, tá? Deixa eu ver. Aqui ele está caracterizando. Aqui, o que é interessante é que o Kingsley, ele, como um bom mitólogo, ele vai caracterizando Deus, pegando as suas nuances e vai tentar entender através dessas características o que nos ilumina. E aqui ele vai colocar o seguinte, muitas vezes Apolo, é associado na página 70, tá, pessoal? Estou no terceiro parágrafo da página 70. Muitas vezes ele é associado à música e cânticos alegres. No entanto, especialmente na Anatólia, que é uma região que eu não conheço, ele tinha um lado bem diferente. Ali eram cantados em sua honra cânticos repletos de palavras estranhas, com uma linguagem encantatória que ninguém conseguia entender. E seus oráculos eram falados por seu profeta numa voz carregada de transe. Oráculos cheios de repetições e enigmas, expressos numa poesia. Aí eu dou uma pausa só porque isso aqui é uma sacada fantástica que o Kingsley aqui ele foi lendo das sociedades míticas. Um enigma é uma poesia é um enigma, mas a partir do momento que eu decifro, a atitude é decifrar o enigma, eu não estou matando o enigma, eu estou matando uma poesia. E se eu mato uma poesia, eu mato uma imagem. O que é uma imagem? É uma forma de se ver as coisas. É um colorido para ver alguma coisa. Eu mato um colorido. Eu destruo uma determinada cor. E como a gente comenta aqui, né, inclusive domingo nós vamos continuar com nossos estudos alquímicos, uma cor é uma operação acontecendo. É uma operação acontecendo, é um tipo de consciência acontecendo. Aqui um comentário da Ana. Apolo traz iluminações de verdades dolorosas de encarar. Concordo. Ou seja, não é uma verdade que dissipa,
Nossa, descobriu o que era e tudo mais. É uma verdade que ela é dúbia, como qualquer bom poema faz. Ou seja, você tem que continuar recitando, canta, é quase um mantra mesmo. Ele está colocando ali que a adoração de Apolo é como um mantra, é uma recitação, vai, repete, porque é dessa maneira que eu entendo também que os místicos entendiam que alguma coisa que é um mistério, que é difícil, que é diferente, para ela ser vivida, ela precisa ser incorporada. Então ela vai se repetindo para criar corpo. Então aquilo que em nós se repete é o que ganha corpo. A incorporação é através de movimentos repetitivos, não repetitivos só no sentido compulsivo da palavra. No sentido arquetípico da palavra repetição, entendo como sendo uma novidade expressa através de manter a integridade daquilo que está sendo apresentado. Olha a complicação que os místicos nos trazem aqui, olha que complicação que a gente está dando aqui, olha só que coisa. Nina, boa noite, Freudiners. Muito boa noite, Nina, seja bem-vinda à nossa live. A Nina já participou, inclusive já esteve conosco aqui em diversas lives, né, Nina? Mas vamos terminar aqui este parágrafo, que ele é bem interessante, que ele continua aqui. Pois Apolo era um deus que operava em outro nível de consciência, com suas próprias regras e sua própria lógica. Olha que interessante. Então ele está dizendo aqui que Apolo é um deus que emana, que evoca um outro, tem uma outra lógica acontecendo, e óbvio, porque Apolo é irmão de Dionísio. Então Apolo e Dionísio são facetas de uma outra razão, uma outra lógica de se ver as coisas. Mas para essa outra lógica acontecer, eu preciso fazer com que ela apareça em sua própria forma, não que eu coloque ela na minha forma. Isso é uma maneira diferente de se pensar. Nina, saudades inclusive das lives compartilhadas. Podemos pensar num tema, né, Nina, para a gente ir aí trabalhando e conversar novamente. É uma forma interessante. Faz tempo também que eu não faço uma live compartilhada. Eu acho que é uma proposta boa. Eu concordo com ela. E voltando então aqui, eu acho que o interessante é que ele está colocando que Apolo é um Deus voltado, é um Deus que se relaciona até intimamente com a escuridão. Aqui ele vai colocar da união de Apolo com Perséfone. Ele vai dizer aqui que Apolo e Perséfone se encontram, eles têm ali uma relação fértil até. O que isso pode estar querendo nos dizer de alguma maneira é que de alguma forma os nossos esclarecimentos, nossos momentos solares, vamos colocar assim, eles estão fertilizando e sendo fertilizados também, ou mais ainda fertilizando por conta da característica de cada Deus, eles estão fertilizando aquilo que nos é inconsciente, está colocando algo dentro de nós. Olha que interessante isso. Então, no momento em que nós temos algo, chegamos num esclarecimento de alguma coisa, numa determinada verdade, algo está sendo penetrado e inseminado e fertilizado dentro de algum lugar que a gente, num desconhecido. Aquele desconhecido foi penetrado, porque é essa a imagem de Perséfone. Perséfone é aquela que foi penetrada, foi aquela que perdeu o olhar virginal e traz ali, alguma coisa está acontecendo aqui dentro. Isso que foi trazido, esse esclarecimento, não é um esclarecimento que retira todas as dúvidas, mas que faz com que novas dúvidas e novas coisas interessantes surjam, como um bom oráculo faz. Um bom oráculo nunca responde de uma forma
nenhum oráculo bom fala, olha, vai lá e você vai lá para tal lugar, sei lá, vou colocar de uma forma mais contemporânea agora. É que eu vou fazer uma provocação muito... deixa eu tornar um pouco mais branda a minha provocação aqui, peraí. Ok, acho que eu vou conseguir. Veio uma força divina e me revelou aqui que você, fulano de tal, vai ter em 2030, você vai ter o seu primeiro filho, ele vai chamar Francisco e vai ser no dia tal, tal, tal e tal. Isso aí isso daí basicamente esse tipo de revelação é anti-apolínica, é um delírio, segundo a mítica. Não sou eu que estou falando, é a mítica que está dizendo que este tipo de revelação não revela nada, inclusive pode prender o sujeito em uma concepção bastante literal sobre uma necessidade talvez dele encarar as suas questões paternas, sei lá. Literaliza, você vai resolver sua questão paterna em 2030 quando você for pai de um cara chamado Francisco, de um bebezinho chamado Francisco. Acabou. Resolveu, né? Apagou. Mas o que aconteceu? Resolveu a questão? Não. Mas tirou ela da consciência, ao invés de mantê-la. Então, Apolo é isso que estimula a consciência, que nutre a consciência, que fertiliza, que engravida a consciência. Apolo engravida a consciência. E aí tem uma parte que eu quero chegar, que é exatamente isso. Mas antes de chegar lá, preciso ler mais umas coisas. Deixa eu só ver que tem comentário da Enila. Aí, Enila, uma revelação que mata a imaginação, um raio fulminante em vez de nutritivo. Sim, fulmina, mata. Acaba com a possibilidade de ser outra coisa. Tem uma outra coisa que não mata o outro. Mas se eu estou matando o outro, eu estou fazendo o quê? Eu estou indignificando o irmão de Apolo, que é Dionísio. Se eu estou fazendo isso, estou também matando Apolo. Se eu acabo com um, eu acabo com o outro. Mas aí tem uma coisa interessante aqui, ó, quer ver? Que ele vai falando da relação de Apolo com o Sol, mas aqui tem 2 parágrafos. Eu vou falar esses 2 parágrafos aqui, porque aqui ele está falando do hino órfico, né? Então ele está trazendo Apolo para o mundo dos sonhos também. Então eu vou dar só uma lida em 2 parágrafos para depois chegar naquela parte que eu comentei da fertilização. Na página 71 eu termino na 72 e faço comentários na 73. Então, página 71. Aqui ele está descrevendo a Anatólia, né? Eu acho que é uma cidade grega e tal. Aqui, ó, ele vai falar: na verdade, seus laços com o Sol se estendiam até o passado remoto. Mas declarações formais dos gregos que identificam o Sol com Apolo só começam a aparecer em um determinado tempo. Até então Apolo não era o deus do Sol, que foi também o tempo em que Parmênides vivia. E o importante dessas declarações é como elas indicam que a identificação era esotérica, um assunto apenas para os iniciados, para as pessoas familiarizadas com os nomes silenciosos dos deuses. Então tem um mistério envolvido. Então é importante para o culto ter a manutenção da postura de que tem algo misterioso acontecendo. Agora é fácil supor que Apolo e Sol são apenas uma questão de brilho e luz. Mas isso significa esquecer qual é o lar do Sol: a escuridão do submundo. Olha o que ele está dizendo aqui. Que interessante, que ele está dizendo que
A nossa razão, antes dela acontecer, ela nos era obscura. Antes de termos razão de alguma coisa, ela não existia. Ela foi algo que foi gestado, que foi criado, que foi trabalhado, que foi inseminado, que foi nutrido, que foi cultivado. Ela não nasceu do nada. E ele continua. E significa também ignorar que essas declarações sobre Sol e Apolo realmente dizem. Acontece que uma delas é a primeira referência na literatura antiga à descida de Orfeu ao submundo. Ela explica como Orfeu se tornou tão devoto a Apolo. A tradição o transformou num sacerdote e profeta de Apolo, às vezes até em seu filho. Mas esse relato diz que foi só após ele descer ao mundo dos mortos e, porque ele viu as coisas a serem vistas ali do jeito que são, que ele entendeu por que o Sol é o maior dos deuses e idêntico a Apolo. Ou seja, ele fez o Sol nascer, basicamente. O Sol não estava pronto. O relato diz também como ele costumava acordar de noite e escalar uma montanha para vislumbrar seu Deus ao amanhecer. Bom, vou comentar algumas coisas aqui, mas deixa eu só pegar esse parágrafo aqui, que ele é extremamente importante. Aqui, ok, tá. Aqui ele vai dizendo depois, tá? Ele vai dizendo um pouco dessa cisão que foi acontecendo de Apolo e da noite. E aqui ele está dizendo que isso, na verdade, é descaracterização do próprio Deus, da própria força. Aquilo que nós estamos falando, que nos é esclarecido. E que no último parágrafo da página 72, o Kingsley vai dizer o quê? Para a maioria das pessoas, esse vínculo deixou de existir. Vínculo Apolo-noite. Sol com submundo. A experiência de outro mundo por meio de uma incubação tem pouco valor quando você começa a depositar toda a sua confiança nos aparentes poderes da razão. Vou reler isso aqui. A experiência de outro mundo. O que é o outro mundo? É o Hades, é o submundo, né? Ele está colocando o submundo aqui como o mundo das trevas, como o mundo dos ínferos, que é o outro lado da vida. E que esta experiência do outro lado da vida, por meio da incubação, tem pouco valor quando você começa a depositar toda a sua confiança nos aparentes poderes da razão. Ou seja, ao invés de você ter uma razão criativa, uma razão frutífera, inseminatória, e no caso, você vai ter uma razão fraca, uma razão insana, delirante, persecutória até muitas vezes. Aqui a Nina perguntando, gente, suicídio de alma, desculpem, cheguei atrasado. Não, Nina, o livro que nós estamos lendo é do Peter Kingsley, essa novidade aqui, da Vozes, que é nos lugares escuros da sabedoria. Estou lendo aqui um pouco do subcapítulo chamado Apolo deste livro. E eu fiz um comentário aqui, inclusive, através desta reflexão gerada pelo Kingsley, através da leitura que ele faz sobre Apolo, no seguinte sentido: aquilo que nos é dia, vamos colocar assim, o dia, a razão, o esclarecimento, seja o que for essas questões, ele precisa, para acontecer, ele precisa nascer. Algo precisa ser quebrado para nascer. Isso acontece, inclusive, né, quem gosta do Dalí, tem aquele quadro famoso dele, do sol nascendo e um ovo se quebrando, se partindo, e o sol nascendo. Ali está acontecendo exatamente essa consciência apolínica. Está acontecendo uma morte do ovo, o ovo acaba, ele deixa de ser ovo, e nasce o sol, nasce a consciência. O que isso quer dizer? Que toda a consciência, de alguma maneira, o que eu estou entendendo sobre isso? Quando nós criamos a consciência de alguma coisa, nós também estamos matando
a consciência de várias outras coisas, ou de alguma outra coisa. Ter consciência de algo é matar alguma coisa também. É como se dissesse nesse sentido, né, que a própria Hillman fala sobre isso, tudo mais tal. É como se estivesse dizendo, então, que na sabedoria existe um veneno. Existe uma morte. Aquilo que nos cura também está matando alguma coisa. A cura é uma espécie de morte. A morte é uma espécie de curar alguma coisa, de dar sabor para alguma coisa. Aqui Nila falando, como estudamos Devaneios de domingo, a albedo carregando a negreza em sua brancura. Sim, né? Ou seja, quando eu esclareço, quando eu entendo alguma coisa, várias outras coisas em mim até entendo que elas estão morrendo. Elas estão deixando, elas estão quebrando, elas estão se partindo. Essa é a imagem melhor. Elas estão se partindo. Elas estão se desintegrando, mostrando as suas partes, compostas de partes. Ou seja, uma consciência, quando chega à tona, quando nasce, ela parte de partes. E ela também é uma parte dessas partes. O sol que nasce deste ovo que se quebra, eu acho que a imagem do ovo é até melhor para a gente pensar em consciência do que uma imagem agora pensando num útero e tudo mais, porque o ovo ele precisa ser quebrado. De alguma forma a nossa consciência, sei lá, é um réptil, é uma ave, não sei, de alguma forma. Então eu imagino isso, eu imagino que acho que a imagem do ovo mostra que alguma coisa precisa ser quebrada para criar consciência. Olha que complicação isso. Então é como se dissesse o seguinte: não existe uma nova consciência sem que uma consciência anterior tenha sido quebrada. Para que eu crie uma nova consciência, eu preciso quebrar minha consciência habitual. Olha que coisa interessante isso. Eu não sei como é que isso surge, como é que isso toca vocês, tá? Mas eu achei de uma coisa tão legal isso aqui. Acho tão bacana isso aqui. Porque aqui ele também vai falar, isso aqui eu também não quero perder, porque quando ele vai comentando aqui dos hinos órficos, da união de Apolo e Perséfone, né, que eles vão lá e transam juntos, eu vou colocar ali quase como se fosse um pleonasmo ali, mas eles estão fazendo o quê? Eles estão em relacionamento. Estão fazendo um relacionamento, estão criando um relacionamento. O dia precisa adentrar à noite, para que ele entenda, para que ele também se relacione, não só entenda, mas que se relacione com a noite. Ele precisa se relacionar, ele precisa entrar na noite, para que o dia aconteça. Aqui a Ana dizendo, sobre a citação que fez anteriormente, vejo que Apolo ilumina o caminho, enquanto Perséfone nos ensina a atravessar as sombras que ele revela. Eu concordo, a Perséfone ela colhe o sol, de uma certa maneira, ela toma em si, dentro de si, ela coloca em seu interior, de alguma maneira. E até, né, se a gente for pensar no próprio mito da própria Perséfone, ela tem ali o que? Quando ela volta, né, para a mãe dela, ela volta transformada, ela não volta mais menina, ela volta mulher, e ela volta com sementes de romã, que ela ingeriu. Romã é uma fruta solar, a romã é uma fruta bastante solar. Isso nos entrega um mistério muito interessante. E aqui Nila dizendo, até mesmo nos mamíferos, a bolsa se rompe, sim, e passamos de uma consciência internalizada para uma consciência externa. Concordo. É que eu concordo, Nila, e também o que acontece? É que a imagem do ovo é uma imagem ali que a gente vê acontecer ali essa ruptura. Dentro da bolsa é mais um sentir que alguma coisa rompeu.
Eu acho que tem duas formas de se ver. Eu acho que é interessante essa forma, sim, porque aí são formas diferentes de se perceber que alguma coisa foi quebrada. Talvez é uma forma interessante, sim. Sim, você tem razão, Enila. Você tem toda a razão. Muita razão. Mas eu não queria perder essa colocação, essa sacada aqui. A gente já está no final da live. Olha essa sacada aqui. Na página 73. Eu vou ler só alguns grifos que eu fiz. Curar significa conhecer os limites da cura. Olha só, se eu curo tudo, eu estou envenenando a maioria das coisas. Se tudo tem uma resposta curatória, se tudo tem uma resposta pronta, por isso que o Hillman, ele trabalha muito para não conceitualizar a psicologia, cuja qual ele está revendo. Por quê? Porque ele entende que os limites da cura é o limite da imagem. E se eu não permito com que a imagem se diga sobre ela mesma, eu coloco ali ela numa forma muito fixa, como um conceito, eu estou adoecendo a psique. O adoecimento psíquico é quando a psique para de se relacionar com ela mesma, com imagens, com outras imagens. E aqui ele coloca então, curar significa conhecer os limites da cura. A cura tem limite. E também que se encontra do outro lado. Tem coisas que não estão comigo, não estão do meu lado. E no fim das contas, não existe cura real sem a capacidade de encarar a própria morte. É o que a gente está falando aqui agora, dessa quebratura. Alguma coisa precisa ser quebrada. Ele continua, Apolo é um deus da cura, mas ele também é fatal. A cura é uma morte. A cura traz consigo uma morte, é o que tal do envenenamento. A rainha dos mortos, Perséfone, é a personificação da morte. No entanto, dizia-se que o toque de sua mão era curador. Ou seja, ela toca na consciência. A morte, quando toca na consciência, quebra esta consciência para fazer com que ela se renove. Ou seja, um dia só é um dia diferente do dia anterior se ele se renova. É o tal do que os antigos que diziam que é fazer o sol nascer. Se não fizer o sol nascer, ele não nasce. Eles não estão falando do sol lá no horizonte, lá perto da montanha. Estão falando de um sol arquetípico. Este sol apolínico. Apolo é um deus da cura, tá? Eu já li. Como opostos de si mesmos, ou contrastes, a gente pode também pensar dessa forma, eles trocavam de papel um com o outro e consigo mesmos. Eu não estou no relação, eu estou sendo o outro está sendo eu. Ele está havendo uma troca. Isso explica porque em Cária, ambos, Apolo e Perséfone, podiam ser deuses dos centros de incubação, aonde as pessoas iam para se deitar em total imobilidade, como animais numa toca, como voltando ao ventre, voltando para casa. Olha que interessante a metáfora aqui da casa. Ele está dizendo que a nossa consciência precisa voltar para a sua inconsciência, se puder falar assim, num termo mais psicológico, ou de psicologia, não psicológico, mas de psicologia. A consciência que não retorna ao seu inconsciente está fora de casa, está fora de si. Vai ficar, vai ver menos, vai entender menos, vai se relacionar e conhecer menos. A consciência precisa voltar para casa, precisa estar voltada para o inconsciente e não contra o inconsciente. Olha a posição aqui. E a última frase, a imobilidade, o intocar-se, é a imobilidade da morte, mas é assim que a cura vem. Então, olha só que interessante, olha a complicação que o Kingsley está falando. Para eu curar alguma coisa, eu também vou ter que matar outra.
Então isso nos coloca numa relação de que eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou curando, porque eu posso estar matando uma coisa importante também. Olha que posição que ele nos coloca. Se eu curar alguma coisa, eu estou matando algo semelhante a esta coisa também. Eu estou jogando ela, ou melhor, não estou jogando, mas ela está indo. Uma consciência, quando acontece, ela está ao mesmo tempo colocando coisas semelhantes a ela num estado de inconsciência, num estado de imobilidade. E é exatamente isso que a gente tem que tentar ver que acontece dentro dessa narrativa em relação a partir do momento, aqui o Cláudio Silveira, como assim? Eu não entendi sua pergunta, Cláudio, que a gente está no final da live já. Qual seria a sua dúvida? Por favor, me explique um pouco melhor, que aí a gente pode conversar melhor. Mas a gente está conversando aqui, a gente tirou hoje a nossa quarta-feira, 1 horinha na quarta-feira, para buscar entender através dos mitos e através dos deuses, através de Apolo, através do sobre a cura e a morte. A gente falou bastante sobre isso hoje, Cláudio, acho que você entrou agora, mas eu vou tentar dar uma pequena enxugada, uma resenha sobre essa relação com a cura e a morte. É como se estivesse dizendo o seguinte, aquela frasezinha batida, a diferença entre o remédio e o veneno está na sua dose. Então quer dizer que tanto o remédio quanto o veneno estão na mesma posologia, estão na mesma coisa. Porém, o que acaba acontecendo? O remédio é um veneno, ele está matando alguma coisa, e o veneno é também um remédio, ele está fornecendo a possibilidade de que outras coisas surjam, aconteçam. Então é como se a gente estivesse dizendo aqui no seguinte, que a gente começa a tratar diferente algumas coisas. Por exemplo, nos momentos, vamos pensar psicologicamente agora, nos momentos em que eu estou angustiado, que eu estou envenenado por uma ideia, ela está me curando, ela está curando a minha consciência habitual, ela está curando a minha forma habitual de ver as coisas. Olha a sacada mítica que tem aqui. A partir do momento que tem tem uma ideia que contamina a psique, eu não consigo mais parar de pensar nisso, eu fiquei ansioso, nossa, depois daquela sessão eu fiquei ansioso, só fiquei pensando nisso e tudo mais, é o remédio agindo, e ele é sentido como um veneno, o seu sentido é como um veneno, não tem aqueles remédios amargos de se tomar, aqueles remédios que é difícil de engolir, mas eles estão tratando alguma coisa, eles estão cuidando de alguma coisa, eles estão retirando coisas que talvez passaram tempo demais atuantes, não dando possibilidades de outras coisas importantes surgirem também. Porque nós estamos dentro de uma posição mítica, e a posição mítica nos diz que tem sempre várias coisas acontecendo concomitantes, em relação, em tândems, em conjunturas. É politeísmo, são várias coisas acontecendo juntas. Isso complica as relações. Complica a gente entender que então, nos meus momentos de ansiedade, eu tenho alguma coisa sendo curada. A gente enxerga então os nossos movimentos de ansiedade, de inquietações, pesadelos, nightmares, de outra forma. De uma forma até mesmo a entender que tem uma outra coisa acontecendo, que não está na consciência habitual. A consciência habitual está sofrendo, está um coitado ali, está tomando porrada. Mas ela está se sofisticando, sendo mais ela mesma. E para ser mais eu mesmo, eu não posso ser sempre o mesmo. Eu tenho que ser mais. Eu preciso de mais relações, de mais ideias,
Se eu tiver a mesma ideia, eu estou deixando de ser eu. Pá, acabamos a live. É isso. É isso. Eu não sei como isso toca em vocês, tá, pessoal? É uma maneira diferente de se ver as coisas, de se relacionar com as coisas, mas tentei aqui trazer um pouco da complexidade que é olhar de uma forma mítica. Aqui o Cláudio, então na ansiedade é possível ter uma percepção maior daquilo que pode me curar? Ou melhor dizendo, a ansiedade já está curando alguma coisa, está curando talvez o meu olhar habitual. Porque tem alguma coisa que eu não sei atuando na minha consciência. Por isso que eu estou ansioso. Por isso que eu estou deslocado, sem lugar. Porque tem alguma coisa se movimentando de uma forma diferente em mim. Mas a live está gravada, viu, Cláudio? Fica à vontade, a gente dá para revê-la aqui, ela vai ficar gravada no canal. Aqui a Enila, foi sensacional, grata por tanto. Eu que agradeço, Enila. Realmente a nossa live foi nascendo. A gente colocar ali ela foi nascendo, é um sol nascente. O sol foi nascendo, a gente fez o sol nascer, isso é fazer o sol nascer. Aqui a Tatiana, muito interessante, live excelente. Muitíssimo obrigado, Tatiana. O Cláudio Silveira, show. Muito obrigado, viu, Cláudio? Recomendo a vocês, pessoal, quem quiser se adentrar e cultivar mais esse tema, este livro está à venda no site da Vozes e também na Amazon. Recomendo a Amazon porque lá tem umas promoções lá. E quem quiser ler mais sobre esse livro, é um livro fantástico, é um lançamento, está até novinho aqui, ó, dá para ver as marcas de novinho desse livro aqui. É um baita de um livro para se adentrar nesse tema e para se aprofundar nele mais. Ele tem várias outras coisas. O próximo capítulo ele vai falar mais da própria Perséfone, da deusa e tudo mais. Então até está aí a minha recomendação. Muitíssimo obrigado a todos e a todas que participaram conosco hoje da nossa live. Foi uma live bastante gostosa. A gente foi conversando pouco, mas com bastante interatividade. A gente foi inseminando nossas ideias. Temos nosso devaneio de domingo, que vamos continuar nas nossas reflexões sobre a prata, né? Da onde achar essa prata, da prata alquímica. E nos vemos semana que vem para quem acompanha os devaneios no café, aqui os nossos devaneios de quarta-feira. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.